Boa tarde, queridos irmãos. Tudo bem aí com vocês? Que bom que podemos gravar essa live hoje para que a gente tenha nessa segunda-feira a oportunidade de parar ao meio-dia e buscarmos ao Senhor, sim? Deixa antes de começar tudo aqui dar um aviso para você, tá? Eu percebo que quando em algum momento a gente não pode fazer a live aqui, alguns irmãos ficam preocupados. Já se gera alguns questionamentos: o que está acontecendo, o pastor está com problemas e tal. Não, queridos, queria aliviar vossos corações, tá bom? Quando não acontece, normalmente eu procuro identificar para os irmãos as questões, né? Dizer assim: irmãos, não vou poder fazer a live por isso e por aquilo. Mas em algumas situações não dá nem para fazer esse tipo de esclarecimento. Então, quando eu tiver assim, com algum problema, com certeza os irmãos vão saber, porque eu vou pedir oração para vocês. Eu vou dizer: irmãos, está acontecendo isso e isso, orem por mim. Mas graças a Deus até aqui o Senhor nos ajudou. E às vezes que a gente não pôde fazer a live foi por causa da correria normal do dia a dia. Por exemplo, na sexta-feira passada, que a gente não pôde ter, eu estava no cartório. A gente tinha marcado às 10 horas da manhã no cartório, bem pertinho daqui de casa. E aí, na minha cabeça, o que aconteceria? Eu ficaria no máximo até 11 horas no cartório e depois viria para casa dirigir a live, né? Mas não aconteceu como eu estava prevendo. Tivemos um problema lá com a internet e, por conta disso, as questões burocráticas da transferência de um veículo que eu estava fazendo para um cidadão, acabou que ficou enganchado e não saía até que chegou a hora do culto e a gente não podia sair do cartório. Por isso aconteceu. Então, como vocês sabem, eu tenho que correr atrás da minha vida cotidiana normal e às vezes os horários não batem, né? Normalmente eu estou aqui em casa das 11 até 1 hora da tarde, preparando, transmitindo e fazendo o fechamento da live, o que não foi possível fazer na sexta-feira. Então, descansem no Senhor. Eu sei que vocês se preocupam, mas descansem no Senhor. Tá tudo bem. Quando não estiver, eu vou anunciar para vocês, vou dizer: orem por mim, irmãos, estou com um problema aqui, o problema é assim, 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 e a gente não vai poder transmitir a live hoje. Mas quando for um anúncio simples como foi da sexta-feira, fiquem tranquilos, tá? O Senhor está no comando de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos um tema que eu considero muito importante. Eu queria começar a semana falando sobre ele. Por isso que eu dei esse tema para hoje, o Vale de Josafá. Alguns de vocês já devem saber do que se trata, outros não, né? Mas nós vamos hoje, eu não vou nem fazer a apresentação para quem está chegando aqui pela primeira vez, para que a gente aproveite o tempo para o estudo desse tema que para mim é muito importante nos dias atuais. Então convido você a irmos diretamente ao nosso momento de oração. Feche os seus olhos, vamos à presença de Deus, vamos clamar para que Ele, como sempre Ele tem feito, fale com a gente mais uma vez e a gente saia daqui abençoado. Amém? Feche os seus olhos, dá uma parada no chat aí completa, se concentra para você descansar um pouquinho na presença do Senhor. Vamos lá? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo, eterno e magnífico nome. Senhor Deus, estamos começando a semana, primeiro dia útil da semana, correria já começou, todos já estão correndo atrás da própria sobrevivência, trabalhando para se manter. Pai querido, nós clamamos para que essa semana seja uma semana de bênçãos para todos nós. Bênçãos espirituais, bênçãos que dizem respeito ao crescimento da nossa fé, bênçãos que nos aproximem de Ti. Porque nós estamos aqui, ó Deus, reunidos todos, para a glória do Teu nome. Estamos aqui porque queremos intimidade contigo. Estamos aqui porque queremos aproximação, Senhor, queremos fazer a Tua vontade.
E a gente tem tanta dificuldade com isso, tanta dificuldade, que a gente precisa vir à tua presença todos os dias, para que o Senhor mantenha viva a nossa fé. Para que o nosso ânimo de viver para a tua glória permaneça. Se a gente deixar de vir à tua presença, buscar a unção do Espírito, que será de nós, Pai? Por isso aqui estamos. Louvamos o teu nome, te exaltamos, te engrandecemos, te glorificamos. Aceitamos a tua soberania e nos submetemos à tua vontade. Temos corações rebeldes, inclinados naturalmente para o mal, mas aqui estamos, para que o Senhor nos molde, nos transforme e nos leve cada vez mais ao centro da tua vontade. Naquele momento da nossa vida em que todas as coisas vão ser pensadas, faladas, praticadas para a glória do nome do Senhor, porque sabemos que, como estudamos recentemente, nós fomos criados por Ti e para Ti. Essa é a razão da nossa existência, viver para a Tua glória. Bendito seja o Teu nome para sempre. Clamamos, ó Deus, juntos, para que o Senhor olhe com Teus olhos de amor para os pedidos de oração que aqui estão. Precisamos que o Senhor nos dê a graça de responder a todos esses pedidos de oração. Precisamos sentir a Tua presença guiando a nossa vida. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso. Mas quando os nossos pedidos são atendidos, Pai, nossa fé é fortalecida. E a gente tem cada vez mais a certeza de que não importam as circunstâncias, o Senhor está conosco. Que possamos dizer, como Josué, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos conduzido. Ensina-nos, Pai, a aceitarmos as respostas às nossas orações, sejam elas condizentes com aquilo que a gente quer e a gente sonha ou não. Que a gente possa glorificar o Teu nome em toda e qualquer circunstância, porque sabemos que o Senhor está nos preparando para o que vai acontecer no Vale de Josafá. Então nos dê, Senhor, a fé, a capacidade de aceitarmos a Tua vontade para a nossa vida, por mais difícil que seja em alguns momentos, que sejamos completamente submissos ao Teu querer. Pai amado, nós clamamos para que as nossas mentes neste momento sejam abertas para o estudo da Tua palavra. Primeiro, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores. Pai, de forma involuntária, a gente comete tantos erros. Tenha misericórdia da gente. Nos dê, Pai, a capacidade de sermos mais vigilantes, para que a gente possa cuidar do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente diz, do que a gente pratica, tudo que a gente faz. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos enviando-nos porção especial do Espírito, que Ele nos capacite, nos empodere, que Ele nos dê poder, principalmente para vencermos a nós mesmos, para que em nossa vida o Teu nome seja sempre glorificado. Tira a maldade do nosso coração, tira a impureza, tira a maledicência, o orgulho, a mentira. Tira de nós, Senhor, o egoísmo, tudo que te desagrada. Faça-nos mais parecidos com Teu Filho, porque sabemos que esse é o Teu sonho para nós. Sermos parecidos com Jesus. Ao abrirmos a Tua palavra, fala mais uma vez conosco, Senhor. Que o sangue poderoso do Senhor Jesus nos redima de todo pecado e impureza e nos prepare para ouvirmos a Tua palavra de forma tranquila e serena, sabendo que é o Senhor que está falando com a gente. Derrama a chuva serôdia sobre Tua igreja, sobre Teu povo. Essas bênçãos nós pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Maravilhoso, queridos, podermos entrar na presença do Senhor por meio da oração, sim? A gente tem aquela convicção, né? Que estamos ajoelhados diante do Seu trono.
e de que Ele está atento a cada palavra que a gente está dizendo. Pela fé, a gente projeta a nossa mente para essa imagem, e é assim que acontece. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Muito bem, amados, vamos diretamente ao estudo de hoje, o Vale de Josafá. O texto de hoje está no pequeno livro de Joel, considerado profeta menor, simplesmente porque tem um livro menor, disse menos coisas do que os grandes profetas que disseram mais coisas. Mas isso não tem nada a ver com a importância e a relevância do profeta. Pelo contrário, o profeta Joel é um daqueles que fala pouco, mas que fala de forma profunda, de forma que, se a gente der ouvidos àquilo que o Senhor inspirou ele a falar, nós estaremos prontos para encararmos o Vale de Josafá. Muito bem, o texto de hoje está em Joel capítulo 3, a partir do verso 12. Do verso 12 nós vamos ler até o verso 17, tá certo? Verso 12 a 17, está escrito assim: Levantem-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém, amados? Verso 17. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. Muito bem, queridos. Vamos na profundidade do que significa esse lugar chamado Vale de Josafá. O Vale de Josafá também é descrito no próprio Joel, como a gente acabou de ler aqui, sem precisar ler o comentário bíblico. O próprio texto já diz que o Vale de Josafá é o Vale da decisão. O Vale da decisão. O Vale de Josafá também não deve ser visto como um lugar físico, literal. Não. O Vale de Josafá é um lugar simbólico. Normalmente, o Vale de Josafá é o lugar que Joel queria passar para a gente ao lermos o seu livro, é que o Vale de Josafá é o lugar onde Deus julga o mundo, julga o seu povo. O próprio nome Josafá significa o Senhor julga. O Senhor julga. E quando você olha para esse lugar espiritual, simbólico, chamado de Vale de Josafá, e entende que esse Vale de Josafá diz respeito ao Vale da Decisão, o Vale do Julgamento, você, principalmente você adventista, eu sei que aqui existem outras pessoas de outras denominações, mas você adventista tem um estudo especial, nós adventistas temos um estudo especial que fala a respeito desse lugar. É conhecido também, apresentado em Apocalipse também, como o Vale, o Armagedon. O Vale de Josafá também pode ser visto em Apocalipse como o Armagedon. O dia em que o Senhor virá para julgar a terra. O dia da visitação do Senhor, onde o lagar da sua ira será pisado e o vinho que será derramado sobre o mundo será um vinho sem misericórdia, porque o período da graça terá terminado. É esse o vale da decisão que eu e você teremos que passar. E meus queridos, hoje eu vim aqui para dizer para você uma impressão que eu tenho muito forte na minha mente. E que eu acredito que Deus esteja colocando essa impressão na minha mente, porque essa é uma impressão de urgência. Eu acredito que nós já estamos às portas do Vale de Josafá.
Eu acredito que nós já estamos às portas desse grande e último julgamento. O Vale de Josafá também representa o dia em que o Senhor vai separar o joio e o trigo. O dia que o Senhor separará as ovelhas dos bodes, como diz a Bíblia. O dia em que o Senhor separará os justos e os ímpios. E ele determinará quem genuinamente faz parte do seu povo. E sabe o que mais, queridos? O Vale de Josafá também é um apontamento de Deus para um período escatológico, um período profético, em que ele vai espremer o mundo. Sabe aquele texto que diz assim: todas as coisas que precisam ser abaladas serão abaladas? Você não acha que esse período já está começando, meu irmão, minha irmã? Você não acha que nós não já estamos sendo pressionados por Deus para entrarmos nesse vale de decisão? Porque independente desse período profético chegar ou não, a gente já estudou sobre isso aqui, eu posso parar de respirar hoje, e você também, meu irmão. Isso é fato. Nós podemos parar de respirar hoje. Então, quando é para mim e para você o Vale de Josafá? O Vale de Josafá é hoje, queridos. É hoje que eu tenho que decidir de que lado eu estou, se eu faço parte dos justos ou dos ímpios, das ovelhas ou dos bodes, do joio ou do trigo. Hoje é o vale da decisão. E sabe como é que Deus está fazendo com que os homens se decidam? Ele está espremendo o mundo. É verdade, queridos. Ele está abalando tudo que precisa ser abalado. Os homens estão vendo que alguma coisa está acontecendo. O Espírito de Profecia diz que esses últimos acontecimentos fazem com que os homens ao redor do mundo, os líderes religiosos, governantes, percebam que algo muito grandioso está para acontecer a qualquer momento. E eles têm essa sensação muito grande dentro deles. Só uma coisa que não acontece dentro da maioria dos corações desses homens: eles não estão se voltando para Deus. Sabe o que acontece quando o mundo começa a queimar e há queimadas por toda parte? O homem atribui ao próprio homem essa condição e o próprio homem tenta resolver consigo mesmo o que está acontecendo. As catástrofes climáticas, as enchentes, os terremotos, tudo que tem acontecido, os homens atribuem isso ao próprio homem. É o homem que está danificando a terra. Isso é verdade, o livro de Isaías diz isso mesmo, que a terra envelhece e se murcha por causa da iniquidade dos homens. A terra está se deteriorando, isso é verdade. Só que ao invés de se voltarem para Deus, os homens voltam-se para si mesmos, como se eles fossem capazes de resolver a situação do mundo. É mais uma vez o homem tentando ser protagonista da sua história. Você percebe como isso é profundo? O homem tentando ser protagonista da sua própria história, resolver os seus próprios problemas. Quando na realidade os nossos problemas são fruto do pecado, da desobediência, da desonestidade, do orgulho, do egoísmo. E solução para esse tipo de coisa só em Jesus, meu irmão, minha irmã. Só em Deus. Ao invés de buscarmos a presença do Senhor, os nossos corações, os corações da raça humana, se torna cada vez mais duro. Quanto mais Deus espreme o mundo, parece que o coração do homem se torna mais duro. Quanto mais Deus clama, arrependam-se, convertam-se dos seus pecados, e você pode perguntar para mim, como eu faço isso? E a minha resposta é simples para você. Ajoelhe-se no lugar onde você estiver. Se você estiver em público, não quiser se ajoelhar aí, ajoelhe-se no banheiro de algum lugar onde você estiver. Procure um quarto, procure um lugar privado para você, embaixo de uma árvore, numa solidão qualquer, e diga: Senhor, onde eu tenho pecado, abre os meus olhos para ver onde estão os meus pecados, porque eu me arrependo até o pó de tudo que eu tenho feito. Eu quero ser transformado, eu quero um coração novo.
Eu quero orar como diz Davi: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Senhor, me arrependo até o pó dos meus pecados, tenho nojo do meu passado e quero mudança. Não tenho forças para fazer essas operações. Então envia-me o teu poder, lava-me com o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário e permita-me viver uma nova vida. Meus irmãos, o vale de Josafá é justamente o momento em que Deus se encontra com o homem e diz assim: de que lado você está? Escolham hoje a quem servir, a Deus ou a vocês mesmos? A Deus ou a Mamon? A Deus ou a Satanás? A Deus ou ao seu próprio eu? A Deus ou a qualquer coisa que o substitua? O vale de Josafá é o vale da decisão. Então, atender ao chamado do Senhor, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, é justamente isso. Confessar o que você fez. Se você não sabe, peça a Deus que te revele. E quando você souber, quando teu pecado for consciente, você deve dizer: Senhor, eu pequei, eu menti, eu matei, adulterei. Senhor, eu desejei mal para aquela pessoa. Senhor, eu tenho mentido, não tenho falado a verdade. Senhor, cura a minha alma, cura o meu ser, lava-me com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Se eu mereço a morte por causa desses pecados, eu te louvo porque Jesus morreu em meu lugar. Então agora eu posso ser perdoado. Isso é maravilhoso, isso é libertador para todas as pessoas no mundo. E as pessoas não estão vendo, meus irmãos, que o chamado de Deus é para a liberdade. E Satanás confunde as coisas. Ele nos amarra, nos prende no pecado e faz com que a gente entenda que essa prisão é, na realidade, uma liberdade, mas não é. O pecado nos aprisiona. As pessoas até dizem: eu quero parar de beber, mas tem dificuldade para parar de beber, tem dificuldade para parar de fumar, tem dificuldade para vencer a imoralidade, a pornografia, percebe? É isso que escraviza. Basta você tomar a decisão de mudar hoje completamente que você vai ver como é grande a luta. Por que é grande? Porque você está provavelmente escravizado pelo pecado. Somente Deus pode libertar você da escravidão do pecado. Ele pode tirar as unhas do dragão que estão cravadas em você, uma a uma, com a sua autoridade, com o seu poder. Ele pode tirar as mãos de Satanás da sua vida, tirar a opressão de Satanás de sobre você. Ele disse para eu e você orarmos da seguinte forma: Pai, não me deixe cair em tentação. É Ele que nos livra do poder de Satanás. Ele disse para orarmos assim: livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Porque é Ele quem nos livra. Você precisa de Deus, meu irmão, minha irmã. Todos nós precisamos do Senhor urgentemente, porque estamos diante do vale de Josafá, o vale da decisão. Eu quero ler um pouco do comentário, porque tem algumas coisas muito interessantes aqui. Usando imagens que ecoam no Apocalipse, o julgamento dos ímpios é comparado à colheita com a foice e ao processo de pisar as uvas no lagar, chamado também de Vale de Josafá, o vale da decisão, que aparece no verso 14, também é conhecido como Vale de Josafá. Isso eu já expliquei para vocês. Conforme já mencionado, os corpos celestes também vão escurecer no dia do Senhor. Haverá sinais. Assim como outros profetas haviam descrito o julgamento no dia do Senhor, o dia do Senhor é caracterizado como um juízo de purificação, como resultado, que deixa um remanescente puro, uma busca de refúgio em Deus. Então, olhe só, esse comentário aqui é muito importante para a gente entender a mensagem de hoje. Assim como outros profetas haviam descrito, o julgamento no dia do Senhor é caracterizado como um juízo de purificação. Como resultado, deixa o remanescente puro em busca de refúgio em Deus. Um remanescente puro que busca refúgio em Deus. Você entende agora a razão do aperto? Você entende agora o porquê do seu aperto, do seu sofrimento, das suas angústias, das suas dores?
Você entende agora por que é que está sendo tão difícil, cada vez mais difícil viver nesse mundo, inclusive para o povo de Deus? Porque esse aperto, meu querido irmão, essa dificuldade que a gente tem vivido nesses últimos dias, tem dois propósitos. É a mesma coisa que aconteceu com Faraó, lá no período das pragas. Aquelas pragas deveriam amolecer o coração de Faraó, mas Deus sabia que isso não aconteceria. Então por isso que às vezes a gente não entende quando lê que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque quando as provas vêm, quando as pragas vêm, duas coisas podem acontecer. Ou você amolece o seu coração e deixa Deus entrar e reinar absoluto em tua vida, ou você se endurece contra ele. Então o vale de Josafá serve para nos mostrar que nós teremos que tomar decisões seríssimas a respeito de quem na verdade é o nosso Deus. Quem é o único Deus que merece ser honrado, glorificado e exaltado? Esse é o vale de Josafá. O coração de Faraó foi endurecido pelo aperto. Ao invés de se abrir à autoridade divina, Faraó endureceu seu coração. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é essa: seu coração está endurecido? Ou você está aberto a ouvir a voz do Senhor que diz: arrependa-se dos seus pecados e busque poder em mim para mudar de vida. Busque poder para ser transformado. Seu coração está endurecido, meu irmão, porque há tanto tempo você tem sofrido, passado por poucas e boas. Deus tem te apertado, te espremido. Deus tem te levado ao vale de Josafá. E ainda assim você tem endurecido o coração e tem adiado as suas decisões, o abandono de pecado, o arrependimento que Deus está pedindo que você tenha. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Ele nos faça enxergar que nós já estamos próximos às portas desse vale, que o aperto já começou e que o mundo já está sendo abalado e que as decisões já estão precisando ser tomadas. Muitos estão morrendo em Cristo e vão abrir os olhos na ressurreição, e outros estão morrendo endurecidos para o dia do julgamento final, para receber a punição que todos aqueles que se rebelaram contra Deus e transformaram esse mundo no inferno precisarão receber. Ah, mas Deus é amor. Ele não fere ninguém. Ele feriu o próprio filho por causa do pecado. Porque o pecado é terrível. Aquele que pecar, essa alma morrerá. É assim. Então Jesus morreu para que eu e você não tivéssemos que passar por essa terrível dor da morte eterna. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se. E faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amado Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Há muitas pessoas que, mesmo no vale de Josafá, no sofrimento, na dor, no peneiramento, estão se endurecendo contra ti, olhando cada vez mais para si mesmos. Nós seremos provados, Senhor. Estamos sendo provados agora, mas seremos provados de maneira ainda mais intensa no futuro. Nós queremos estar preparados. Ajude-nos a depender do Senhor, a entrarmos em Tua presença todos os dias, para que não nos falte azeite no dia da prova, no dia em que parecer que o Senhor está demorando e que o calor do sofrimento vai dificultar a sobrevivência do Teu povo. Faça-nos, Senhor, acumularmos azeite nessa busca diária do Espírito Santo, pela intimidade contigo, para que a gente resista a esse período. Sabemos que já estamos no vale de Jaboque. Sabemos que já estamos sendo julgados, provados. Sabemos que o teu chamado para o tempo do julgamento é arrependimento e conversão. Então eu te peço que todas as pessoas que estão orando comigo agora, com o coração sincero e aberto, alcancem a graça do arrependimento genuíno e da transformação promovida pelo teu Espírito. Derrama sobre nós esse Espírito que nos transforma e nos molda, pois essas bênçãos te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você poderosamente. Essa é uma mensagem forte, sim, queridos.
Uma mensagem muito forte de arrependimento, de mudança de vida. É radical o evangelho, viu? O evangelho é radical. Que Deus te abençoe. Continue na presença do Senhor, Ele vai te ajudar a cuidar dos seus pensamentos, palavras, ações e reações. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente, no mesmo horário, ao vivo, transmitindo para vocês a live. Um grande abraço, viu? Fique na presença do Senhor, esse é o meu desejo para você, a minha oração. Até amanhã.